os setores que você gosta, você só me dá um joia, você confirma comigo e depois eu quero saber o que você não gosta. Uma coisa, para ações. Você gosta do setor de energia? Me dá um joinha se vocês gostam. O setor de energia ele tá composto por três segmentos: geração, transmissão e distribuição. A nossa cultura maior está na geração e na transmissão. A distribuição já é um processo operacional muito mais complexo. Então, Boa. a base é geração e transmissão. Gosta, mandou um joinha. Saneamento. Também, saneamento também é bom, é um segmento bom, desde que bem administrado, né? Ações do banco. Também, depende, ações de banco, elas já foram pior do que são hoje. O banco se transformou hoje numa reserva de mercado. Isso. Também O banco fala para você colocar na poupança, mas é melhor investir nas ações do próprio banco, né? Vamos lá. Telecomunicação, vocês gostam? Também é uma atividade perene, tá entendendo? Que, em muitas ocasiões, a exemplo de energia elétrica, é um bem que você paga sem consumir, não é isso? Boa. Então, agora eu quero que vocês falem as ações, uma ação, pode ser, que vocês não gostam, que vocês não entram de forma alguma, que não te interessam. Bom, não é a questão da ação, Na empresa. na atividade, tá certo? A atividade de aviação, pelo histórico que a gente tem de empresas que, infelizmente, não prosperaram, é claro, não só pela incapacidade gestorial, mas é porque tem influência do governo, tem influência de muitos fatores, né? Você veja agora a pandemia, o que fez com o setor de aviação, né? Paralisou o setor inteiro. Sim, sim. Então, tem uma frase do Richard Branson, dono da Virgin, que ele falou: você quer virar milionário? Compra uma companhia aérea, porque ele era bilionário e ele perdeu tanto dinheiro que de bilionário ele virou milionário. Ô, Barsi e Luiz, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o varejo, as ações, né, desse setor. Sempre todo mundo fica muito interessado. Bom, a gente tem Magazine Luiza, a gente viu agora que performaram muito no online, a Amazon. O que vocês acham desse setor? Opinião, papo reto aí, eu queria que vocês falassem. o setor de varejo, principalmente de eletrodomésticos e de linha branca, ele tem um histórico muito pouco assim favorável, né? Nós tivemos muitas empresas do setor que quebraram, por exemplo, o Geronço, Mapping, Clipper, Stopper, Ultralar, Mesbla. Você tem um histórico de quebras muito grande. E eu diria o seguinte: recentemente a máquina de vendas também quebrou, certo? A Via Varejo e a Magazine Luiza, por questões assim de reza profunda, ainda não aconteceu nada. Mas eu acredito que elas talvez possam seguir a mesma trajetória. Porque, na verdade, é o seguinte: todas as empresas que vendem a prazo, elas têm uma diferença muito grande. Vou te dar um exemplo prático. Você compra hoje uma geladeira por R$1 e você vai vender essa geladeira em 10 meses por 15, por R$1,50, tá certo? Você vai ganhar 50%. Só que, quando chegar no 10º mês, o custo dela é R$2. Então, você precisa tirar dinheiro do caixa ainda para poder implementar a compra. Essa tem sido a trajetória das empresas do setor de varejo. Então, muitas foram para o vinagre. Algumas delas, que ainda estão vivas, né? Recentemente receberam recursos extraordinários. A Via Varejo recebeu quase 300 milhões de aporte e o Magazine Luiza 2 bilhões e pouco. É isso. Se fosse um negócio tão bom e tão extraordinário, talvez não precisasse de tanta grana. É isso. Cara, nunca imaginei que você ia dar essa resposta. Isso é surpreendente, Barça. Mas deixa eu te falar. E essa transformação digital? A forma de consumo realmente mudou. A gente está vendo que a gente está indo mais para o online.
né? Agora eu vou puxar você, Luiz. A gente está aqui, ó, comprando tudo no celular. Isso daí você não vê uma diferença? Você pode ser combativa com o seu pai agora e dar sua opinião própria. Você acredita no que ele está falando? Eu acho que, sem dúvida, o digital veio para ficar. Com a pandemia, a gente teve uma aceleração disso. Então, pessoas que antes não estavam tão abertas à tecnologia. Então, eu vejo minha mãe hoje, por exemplo, usando QR Code, né? Até anos atrás, nem sabia o que é isso, não fazia a menor ideia do que era isso, né? Então, com certeza está havendo uma digitalização muito grande. Eu acho que o grande X da questão aqui em relação às varejistas hoje é o preço, né? Então, o investidor tem que estar ciente de que, colocando o dinheiro numa empresa como uma Magazine Luiza, sem dúvida você tem um quê de tecnologia aqui. Mas será que ela está sendo precificada como uma empresa de varejo ou como uma empresa tech? Enfim, né? Afinal, se você coloca o seu dinheiro ali, PL é de 100 vezes, ou seja, para você receber o lucro, você precisa esperar 100 anos, né? Então, muito provavelmente você não estará vivo para ver esse retorno, né? Então, é sempre muito importante a gente se vende muito isso, né? De não, em tecnologia, crescimento, só que o retorno tem que vir, né? Então, você tem que estar ciente de que você vai precisar esperar aí no mínimo 100 anos para receber esse lucro de volta. Você precisa ter uma paciência de Maomé, não é? Está certo. Vamos falar agora exatamente como as pessoas se comportam na parte psicológica. E estamos tendo essa pandemia. E eu vi uma coisa bem interessante que você falou, que o mercado de ação não é de risco, é de oportunidade. Virou tipo um Black Friday para você, é uma oportunidade. Você já passou por várias crises. E eu queria saber como que essas crises você passou e como que você enxerga a oportunidade para investir. A crise, ela é uma geradora de oportunidades, não é isso? Eu vou te dar um exemplo prático, eu espero que isso satisfaça a sua indagação. A pandemia, por exemplo, né? A pandemia veio e arrasou algumas atividades. Por exemplo, arrasou a atividade de aviação, arrasou a atividade de diagnósticos por imagem, tá certo? Arrasou o setor de turismo, arrasou o setor onde as pessoas não podem se comunicar. Mas eu pergunto a você o seguinte: o que a pandemia fez nas árvores da Klabin? Nada. O que a pandemia fez com a Sabesp? Nada. A pandemia, ela influenciou a cotação das ações da Klabin e a cotação das ações da Sabesp, mas não a empresa como um todo. Então, a pandemia, ela afetou algumas empresas e deixou de afetar outras. Entretanto, psicologicamente, quando há uma pressão vendedora, essa pressão vendedora ela se estende por todas as demais empresas, mesmo aquelas que não vêm sofrendo um agendamento, uma pressão mais forte. Então, é aí que aparece a oportunidade. As empresas que não sofrem a pressão da crise, elas também têm o seu preço diminuído. E é exatamente nessa circunstância que ela se torna uma boa oportunidade. Essa da Sabesp, até que você colocando aqui, quando perguntaram na crise no passado, né, que você falou, vocês vão parar de beber água? Não, né? As pessoas continuam bebendo água. É importante a gente saber e analisar dessa forma mais ampla e não só ir para a emoção momentânea.